Meus queridos irmãos e irmãs, nesse quinto domingo da Páscoa, nosso Senhor quer nos explicar o mistério da igreja com a sua parábola da videira. É importante para a gente entender o evangelho desse domingo, entender que Jesus está falando da igreja. Jesus não está falando do povo em geral, não está falando da multidão que está lá fora. Jesus não está falando das pessoas que não são igreja. Vejam que essa parábola aqui a gente precisa colocar no contexto. Nós estamos no capítulo 15 de São João. E no capítulo 15 de São João, Jesus está no cenáculo, na última ceia, quinta-feira santa à noite, com os seus 12 apóstolos. Jesus não está falando isso para a multidão. Jesus não está diante de milhares e milhares de pessoas dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus está dizendo isso para os católicos, ou seja, está dizendo isso para aqueles que são a sua igreja, os que têm fé, a fé em Cristo, naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele deixou. Jesus não tem vários corpos. Quantos corpos tem Jesus? Um só. Por isso Ele tem uma só igreja. Ele é a cabeça, nós somos os membros. Quem faz parte deste corpo, que é a Santa Igreja Católica, seja que esteja lá no céu, seja quem esteja no purgatório, seja quem esteja ainda aqui na terra, quem faz parte deste corpo é aquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Jesus, nesse evangelho, quer nos explicar o mistério da comunhão dos santos. Ele é a videira, é o tronco, nós somos os ramos, os galhos. Existe uma união, existe uma comunhão com Jesus daqueles que fazem parte de sua santa igreja. É isso que nós queremos entender, ok? Então, a primeira coisa, antes de falarmos da parábola em si, nós precisamos entender como que a gente começa a fazer parte da igreja. Porque senão, você acha que eu estou falando de todo mundo. Eu não estou falando de todo mundo. Jesus não está falando de todo mundo. Jesus está falando daquelas pessoas que creram, que têm fé e que receberam o santo batismo. Esses são os membros da igreja. Crer, o que quer dizer crer? Vamos começar por aí, que aqui está o mais difícil. Crer quer dizer o seguinte: crer é que você crê em tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E Ele nos ensina através da sua única igreja, através dos séculos. Faz 2000 anos que Jesus, através da sua igreja, ensina uma única doutrina. Então, se você quer saber qual é a doutrina da Santa Igreja Católica, não fique olhando para o Padre Paulo. Não pergunte o que é que o Padre Paulo crê. Eu não sou um critério. Você tem que ver o que é que a igreja de 2000 anos sempre creu. Sempre. Então, vamos supor que alguém tenha alguma dúvida sobre a Eucaristia, sei lá, se perguntando: nossa, será que o que está lá no sacrário, aqueles pãezinhos lá em forma de hóstia redondinha, né? Será que aqueles pãezinhos, será que aquilo lá é Jesus vivo, de verdade? Ou é somente um símbolo para nos lembrar de Jesus? Os protestantes, por exemplo, eles fazem as ceias deles, mas eles não creem que é Jesus de verdade. Eles nunca vão colocar aquele pão da ceia deles no ostensório e adorar, porque para eles seria um ato de idolatria. Aquilo é pão que lembra Jesus, mas é pão, acabou. Nós não, nós cremos que é
Jesus vivo. Existe no sacrário uma humanidade viva, mais viva do que nós. Essa humanidade está unida à pessoa do Verbo eterno, é Deus e homem que está ali vivo. Você pode fazer ultrassom e você não vai ver isso, mas existe ali um coração batendo, um coração vivo. Ali existe uma humanidade viva, corpo e alma, mais vivo do que nós, porque nós ainda podemos morrer, ele já não morre mais. E quando nós comungamos da divina e santa Eucaristia, nós entramos em contato íntimo. Olha por que eu escolhi esse exemplo aqui da Eucaristia, porque tem tudo a ver com a parábola, permanecer em mim, contato íntimo com Jesus. Ele toca em nós. Quando aquela pequena hóstia toca no meu estômago, enquanto a hóstia, a aparência de pão estiver lá no meu estômago, ali está o corpo de Jesus me tocando, a alma de Jesus me tocando, Jesus que é Deus me tocando, vivo, e me dando vida, me amando e me dando a capacidade de amar. Permanecei em mim. Essa é a fé da igreja. Se eu não sei qual é a fé da igreja, eu li em alguma revista moderna que aquilo lá é só para lembrar que é Jesus. Se eu li em algum teólogo da moda, ou eu ouvi a pregação de um pastor protestante, mas não está ensinado isto, então isso está errado. Essa não é a fé da igreja, porque eu tenho que encontrar essa fé da igreja ao longo dos séculos. Você vai lá, por exemplo, para pegar um santo bem antigo, Santo Inácio de Antioquia, que morreu mais ou menos no ano 110, ele conheceu os apóstolos, ele conheceu São João. Santo Inácio de Antioquia diz nas suas cartas que a Eucaristia é celebrada pelo bispo e pelos padres em comunhão com ele, e quem não está com o bispo e com os padres não está em comunhão com a igreja. A igreja nasceu católica, gente, ela não ficou católica depois. Padres e bispos lá, ano 110, está nas cartas de São Paulo também, mas só para dizer que tem uma continuidade. E ele diz: eu tenho fome do corpo, do pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. Eu tenho sede, né, do sangue de Deus, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da Eucaristia, que é celebrado pelo bispo e pelos padres em comunhão. Essa é a fé da igreja. Aí você vai ao longo dos séculos e vai vendo que é isso mesmo, que é isso que diz Santo Agostinho 200 anos depois, que é isto que diz, sei lá, São Bernardo, Santo Tomás de Aquino, é isso que diz Santo Inácio de Loyola, é isso que diz São João Bosco, é isso que diz o Padre Pio, e é isso que dizemos nós. Então, se você vê um teólogozinho aí que diz: isso aqui é só, simboliza Jesus, não é Jesus de verdade, você claramente deixou de ter comunhão com a fé da única igreja de Cristo de 2000 anos. Você quer saber qual é a fé da igreja? Olha para a fé dos santos, olha no que é que os santos creram. Queira ser membro daquela igreja que é a igreja dos mártires, como Santo Inácio de Antioquia, que morreu mártir. Queira ser a igreja dos santos padres, como Santo Agostinho. Queira ser a igreja dos teólogos e doutores medievais, como Bernardo e Tomás de Aquino. Queira ser a igreja dos grandes missionários e apóstolos, como a igreja de Santo Inácio de Loyola. Queira ser a igreja dos grandes educadores, como São João Bosco. Queira ser a igreja dos grandes testemunhas da fé, como o Santo Padre Pio de Pietrelcina. É a mesma fé, você vai encontrar a mesma fé em todos esses santos ao longo dos séculos.
Então não tem debate, na Igreja Católica não tem essa coisa de ficar debatendo aquilo que é o dogma central da nossa fé. O dogma central está muito claro, é aquilo que foi crido ao longo de 2000 anos. Claro que tem algumas questões aí que pode debater, que tem escolas de opinião, etc. Mas isso são questões colaterais. As questões centrais é a mesma fé. Então você tem que crer em tudo o que crê e ensina nosso Senhor Jesus Cristo na sua santa Igreja Católica ao longo de 2000 anos. E se você chega e diz assim: ah, mas eu creio na Bíblia, a pergunta é: quem te deu a Bíblia? Foi a Santa Igreja Católica. A Bíblia não foi escrita por Jesus, ser humano, Deus encarnado, que Jesus veio aqui nesse mundo e escreveu. Jesus não escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita falando do Novo Testamento, pelos apóstolos e pelos varões apostólicos. E depois a igreja levou 200 anos, meus senhores, 200 anos para decidir quais daqueles escritos eram verdadeiramente a palavra de Deus ou não. A Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Durante 200 anos foi um debate, porque tinha gente que queria colocar mais livros, tinha gente que queria colocar menos livros, e aí que Santa Igreja decidiu. São esses 27 livros do Novo Testamento, os mesmos 27 livros que os protestantes carregam debaixo do braço, é o mesmo. O Novo Testamento é igual. Quem decidiu isso? Foram 200 anos em que finalmente a autoridade da igreja disse: é aqui que está a palavra de Cristo. A tal ponto que Santo Agostinho diz, quando terminaram os debates, ele diz: eu não creria nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não creria nos evangelhos se a isso não me comandasse a Santa Igreja Católica. Eu creio na Bíblia porque a igreja me manda crer na Bíblia. Então, quando nós nos levantamos aqui no domingo para dizer o credo, creio, você não diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc, etc, e depois creio na Bíblia. Você não diz eu creio na Bíblia, você diz eu creio na igreja. Mas crer na igreja para colocar a sua alma em paz, crer na igreja não é crer no último pregador que acordou hoje de manhã com alguma ideia translocada. Crer na igreja não é crer em um papa e não crer nos demais papas, crer em um bispo e não crer no restante dos bispos, crer em um padre e não crer no conjunto dos padres em comunhão. Crer na igreja é crer naquilo que esta corrente ininterrupta de sucessão apostólica crê durante 2000 anos. Isso é crer na igreja. Então, se você está crendo uma coisa em que em algum momento não foi crido, ao menos implicitamente, durante 2000 anos, você não está crendo na igreja, não está crendo na fé da igreja. A Santa Igreja Católica é o único acesso que nós temos a Jesus, porque sem ela nós não teríamos nem sequer a Bíblia. Então não pensem: ah, nossa, então nós estamos desamparados, porque aí vai vir um papa, um bispo, um padre, e no arbítrio, no alvitre, no julgamento singular, num capricho da cabeça desse papa, desse bispo e desse padre, vai mudar tudo. Não, meu irmão, não vai mudar. Não vai mudar. Não pode mudar. Porque nós cremos no que creram todos os papas, todos os bispos em santa comunhão com a igreja, todos os padres. É ao longo dos séculos que nós cremos.
para que essa corrente de fé chegue até Jesus Cristo lá no início. Então, a primeira coisa que é difícil para você ser parte da igreja é você ter fé. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Por autoridade divina, porque Deus, verdade infalível, o revelou. E nesta fé eu quero viver e morrer. Deus é verdade infalível, Deus não se engana e não engana ninguém. Jesus não veio aqui para enganar ninguém. Se Ele falou, se Ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo, né? Isto é de verdade o meu corpo, hoc est enim, de verdade o meu corpo. Então Ele não está brincando. E a igreja soube interpretar isso durante séculos. É realmente o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. A igreja creu isso e crê isso. Pegue todos os santos de 2000 anos, peguem todos os papas de 2000 anos, não há um sequer, não há uma única linha que duvide desta verdade inabalável. Nem antes do Concílio Vaticano, nem depois do Concílio Vaticano II, não tem esse negócio, depois do Concílio Vaticano II mudou a fé. Não mudou a fé, é a mesma. É a mesma. A fé que nós temos na Eucaristia é a mesma. Então, se você não crê nisso, se você acha que o pão e o vinho que o padre consagra no altar é somente pão e vinho, que simboliza Jesus, me desculpe, meu irmão, minha irmã, você não faz parte do corpo de Cristo, porque você não tem fé. Você tem que crer naquilo que crê a igreja, de tal forma que, recebendo a notícia de que é isso que a igreja crê, você diz: opa, já mudei, já estou crendo, porque se é a igreja, então a minha opinião é a opinião da igreja, de 2000 anos, já mudou. Se eu achava uma coisa diferente, fiquei sabendo da verdade, opa, essa é a minha opinião é aquela que a igreja santa ensina ao longo de 2000 anos. Uma vez que você crê nisso, você crê também nos mandamentos. Pecado, meu irmão e minha irmã, não é o que você acha que é pecado. Pecado é aquilo que Deus revelou que é pecado. Ele é bom. Para não ficar nesse debate, eu acho que é pecado, eu acho que não é pecado, eu acho que é, eu acho que não é, acho que é, acho que não é. Para não ficar nesse debate, Ele revelou o que é pecado. Então, vejam o que diz a segunda leitura da carta de São João. Ele diz assim: esse é o meu mandamento, o seu mandamento. Número 1, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Então a fé, aquilo que eu falei, crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E aí depois vem a obediência dos mandamentos. E nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele, e que Ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que nos deu. Vejam, meus queridos, essa é a realidade de pronto. Se você crê no que crê Jesus, e você guarda os mandamentos, porque depois do batismo você manteve o estado de graça, ou se perdeu o estado de graça, veio se confessar para recuperar o estado de graça. Se você tem a fé da igreja e está em estado de graça porque você está seguindo os 10 mandamentos, então você é membro vivo do corpo de Cristo. Membro vivo. O que acontece é o seguinte, é que uma vez que você está dentro do cenáculo, que você agora foi batizado, que você está em estado de graça, Jesus vai falar com você. Aí começa a parábola. Olha quanta coisa estava pressuposta nessa parábola.
Eu até agora nem comecei a falar com a parábola. A minha preocupação aqui foi simplesmente até agora explicar como que você faz para entrar nesse cenáculo. Tem que ter fé, tem que obedecer os mandamentos, estar em estado de graça. E o estado de graça a gente adquire através do batismo, e se perdeu a graça, você se confessa para recuperar a graça. Padre, mas e se eu tenho fé, mas estou em pecado mortal? Eu sou membro da igreja? Sim, é membro da igreja, mas aí eu vou explicar para você qual o problema. Quem é membro da igreja tem que estar em estado de graça e ter a caridade, é o fruto. Jesus diz assim, né, que o ramo que está unido a Jesus, que está recebendo a seiva do Espírito Santo, se você é membro do corpo de Cristo, tem fé e está em estado de graça, você recebe uma capacidade, você tem derramado no seu coração uma capacidade de amar Deus. É aquilo que a gente chama de amor caridade. Esse amor caridade, para quem está em estado de graça, não é o pré-requisito para você ter algum fruto, pouquinho que seja, mas você tem que ter algum fruto de amor por Deus, ok? Mas se você não está com a caridade, se você pecou, está em pecado mortal, o que é que acontece? Que o ramo que não dá fruto, ele vai ser cortado, né? Porque quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Então, se na hora do juízo, o juízo pode ser no fim dos tempos, quando Jesus voltar, ou o juízo pode ser na hora que você morrer. Tá? Se você morrer antes, o seu juízo é na hora que você morre. Se você não morrer antes da vinda de Cristo, o juízo é na hora que Jesus volta. Quando vier o julgamento, Ele irá passar na sua videira, na sua igreja, e vai olhar se cada ramo tem nele a caridade, o fruto, a caridade, o amor. Ou seja, na prática, vai olhar se você está em pecado mortal ou não. Se você está em pecado mortal, você não tem a caridade ativa dentro de você. Então este ramo que está na igreja, porque tem fé, mas perdeu a caridade, porque está em pecado mortal, na hora do juízo, Deus vai cortar e tchau. Será lançado no fogo eterno. Isso que eu estou ensinando é o que a igreja ensinou durante 2000 anos, tá, gente? Ai, padre, mas o senhor está sendo muito rigoroso. Gente, eu não estou sendo rigoroso. É por isso, alô, aqui, atenção, alô. É por isso que os mártires preferiam morrer do que cometer um pecado mortal. Senão, como é que você explica que o sujeito está disposto a perder a família dele, a vida dele, a propriedade dele, tudo que ele tem para não cometer um pecado mortal? Como é? Por que é que os mártires morriam? Me explica, se não é desse jeito que eu estou falando. Você faz parte da igreja, aquela lá dos mártires santos, ou você faz parte da igreja que acaba de ser inventada pelos moderninhos do século 21? Qual é a sua igreja? Me desculpe, eu faço parte da igreja dos mártires. Qual é a explicação de uma pessoa preferir dar a vida, perder a vida, derramar o sangue para não cometer um pecado mortal? Me diz que explicação. Só pode ter uma, é que depois tem o inferno. Se eu cometer um pecado mortal e morrer em pecado mortal, eu irei para o inferno. Eu serei um ramo da igreja, eu tenho fé, estou lá no corpo de Cristo, eu tenho fé, eu sou um ramo ligado a Cristo, mas porque não dei o fruto da caridade, não tenho a obediência do mandamento, eu vou ser no juízo cortado, juntado e amarrado com outros ramos e jogado no fogo. É o que a parábola está dizendo.
Agora, se você permanecer na caridade, ou seja, se você obedece os mandamentos, se você está em estado de graça, nem por isso, atenção, quer dizer que Deus vai deixar você tranquilinho. Não, Deus quer mais amor, porque nós fomos feitos para dar muito fruto e fruto em abundância. Então o que é que Deus faz com aqueles ramos que Ele vê que tem amor, mas Ele quer mais amor? Deus limpa o ramo, Deus poda, porque isso é uma coisa que nós brasileiros não entendemos, porque tirando Rio Grande lá no sul e na Bahia, onde se cultiva uva para fazer vinho, né? Nós brasileiros não estamos acostumados como é que funciona a uva. A uva é assim, a videira, a parreira, o pé da uva, depois que ele deu fruto, é necessário que o agricultor venha e corte todas as folhas. A videira, depois que tirou, depois da vindímia, depois da colheita da uva, o agricultor precisa passar e cortar todas as folhas e não deixar nenhuma folha. Ela fica completamente sem folhas, fica só os ramos, o tronco e os ramos sem folha nenhuma. Por quê? Porque se ele não fizer isso, no próximo ano, quando a videira for produzir, ela só dá folha, não vem fruto. Para que dê fruto, porque as folhas elas consomem muita seiva, então ela consome a energia da planta, no próximo ano não dá fruto nenhum. Então o que é que fazem os agricultores que cultivam uva? Recolhe a uva, pronto, e aí depois passa tirando todas as folhas, para que no ano que vem dê mais fruto. É isso que Jesus está ensinando aqui, com essa comparação, que nós, que estamos na graça, nós que somos membros da igreja, que temos a mesma fé e que permanecemos na graça, em estado de graça, sem pecado mortal, mesmo assim, Deus quer nos podar, para que a gente dê mais fruto ainda. É aquilo que Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Gente, todos os dias tem uma cruz amorosa esperando por nós. Todos os dias tem uma chance de amarmos Jesus carregando alguma cruz, pequena ou grande. Às vezes é um probleminha de saúde, às vezes é uma dificuldade, sei lá, é o calor de Cuiabá, às vezes é a chatice de uma criança que chora no berço, mas não deixa a gente dormir. É uma pequena cruz. Abraça por amor a Jesus. Abraça. Todos os dias tem uma cruz amorosa em que nós somos podados para poder produzir mais fruto. Deus quer contrariar nosso egoísmo para que a gente saia. Eu tenho que sair de mim mesmo para amar mais. Eu tenho que sair de mim mesmo para amar Jesus. Jesus, por amor a vós eu vou suportar a chatice do meu irmão. Por amor a vós, Jesus, eu vou suportar essa dificuldade de doença. Por amor a vós, essa outra perturbação que está aqui. Amor. Então, esta é a realidade, que nós vamos sendo purificados. Veja, quem está na igreja com a mesma fé, quem está na igreja em estado de graça, vai sendo purificado para dar mais fruto, para que tenha mais fruto. Essa é a maravilha. Então vamos recapitular o que nós vimos hoje, tá? Jesus nos explica como é que funciona a igreja. A igreja funciona da seguinte maneira: para nós entrarmos na igreja, nós temos que ter, para sermos parte da videira, temos que ter a mesma fé. Creio, não na minha opinião, não na opinião do Padre Paulo. Você não crê nas coisas porque o Padre Paulo ensina. Você crê porque é isso que todos
todo o magistério de 2000 anos e todos os santos doutores ensinaram ao longo dos 2000 anos. É isso que você crê. Creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Porque Deus, verdade infalível, revelou isso através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus deixou a igreja nesse mundo, que é membro do seu corpo, seu único corpo, a Santa Igreja Católica. Se você crê nisso, então você é batizado. Se você é batizado, você permanece em estado de graça. Se você perdeu o estado de graça, você vem se confessar para poder recuperar esse estado de graça. E então, você, na graça, obedecendo os mandamentos, você então ama. E vai sendo podado pelas contrariedades da vida, e vai crescendo, e vai sendo alimentado também. Permanecei em mim, Eucaristia. Você vai comungando e vai recebendo um alimento espiritual, para poder crescer e amar cada vez mais. Está aí explicada a Santa Igreja de Deus, nessa parábola belíssima da videira e dos ramos. Por isso, meus irmãos, queiramos viver isto. Esse é o nosso projeto de vida. Nós viemos ao mundo para isto e para nada mais. O resto é detalhe, o resto é enfeite. A essência da nossa vida é essa: permanecei em mim, permanecei no meu amor. Essa é a nossa fé, é nessa fé que nós queremos viver e morrer.